Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos seguir nosso curso, então. A vida interior, nosso curso do caminho da perfeição. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria e vamos pedir para a Virgem Maria para que os méritos alcançados por esse nosso sacrifício de estarmos aqui nessa noite chuvosa, essas graças que nós possamos alcançar hoje, sejam dedicadas ao Papa, nosso Papa, Papa Francisco, para que ele possa apaziguar e conduzir as suas ovelhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso corpo, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos começar um assunto bem interessante. Nós vamos começar a entrar nas vias propriamente dita, né? Nós estamos falando do caminho da perfeição. E o caminho da perfeição, a gente já tinha dito que o caminho da perfeição ele tem partes, né? Começa com a via purgativa, depois ele vai para a via iluminativa e termina na via unitiva. Hoje nós vamos começar a falar, na próxima aula, vamos falar sobre a via purgativa. O objetivo a união com Deus só vai se dar, né? A união com Deus só vai se dar naquela alma pura. Então a via purgativa ela começa a preparar a alma para aquela união com Deus. Que a união com Deus ela vai aqui na terra, né? A união com Deus aqui na terra vai se dar na via unitiva através da contemplação difusa. Nós vamos ver lá para frente. Mas ela tem que começar essa união, nós temos que preparar o terreno para que a nossa alma fique pura a ponto de ter condições de nos unirmos com Deus. E a via purgativa, então, ela é esse início, né? Ela começa a brotar a alma. Claro, estou dando por esse pressuposto, né? Então, aquela a graça santificante, não podemos esquecer. Primeiro, eu definir, então, a via purgativa ela é também chamada da via dos principiantes. A via iluminativa dos principiantes, a via purgativa é dos principiantes, a via iluminativa é dos que estão já em progresso, né? Dos adiantados, não dos adiantados, e a via unitiva, então, é dos perfeitos. Se a via purgativa é dos principiantes, nós temos que definir o que são os principiantes. Quem são os principiantes que estão nessa via purgativa? Primeiro, então, principiante são aquelas pessoas que estão em estado de graça. Então, isso exige que elas estejam batizadas, você tem que ter a graça santificante. Ela tem que estar em estágio, ela tem que estar com a graça santificante e não pode estar em pecado mortal. Para estar na via, para ser principiante, não pode estar em pecado mortal, né? Tem que ser batizado. Então tem que estar em estado de graça. Estado de graça não é a mesma coisa que estado de perfeição, né? É estado de graça. Mas isso não basta para ser um principiante. Tem que ter a disposição, tem que ter o querer de se aperfeiçoar. Entendeu? Tem que ter a disposição, quer dizer, eu não tenho nenhum pecado mortal, eu sou batizado, não estou pecado mortal. Eu quero me aperfeiçoar. Eu quero me aperfeiçoar. Eu quero caminhar nessa via, entendeu? Tem que ter essa disposição. E por outro lado, esse principiante, ele é uma pessoa que está sob os riscos do pecado
venial e sobre os riscos de cair no pecado mortal. Ele não é um perfeito ainda que praticamente não tem mais o risco do pecado mortal. Então o principiante é isso. Então ele tem grande risco e também isso. Porém, ele tem que preencher os requisitos. Ele é um fraco ainda, pode cair a qualquer momento, porém ele está em estado de graça. Porque se ele não está no estado de graça, se ele já está em pecado mortal, ele não está na vida, ele perdeu a graça santificante. A graça santificante é a semente, é o germe, o pré-requisito inicial. Tu tem que estar com a graça santificante e tu ganha no batismo. Se tu está em pecado mortal, sequer tu é um principiante. Tu sai fora da vida. Tu se aparta de Deus. Tu está em pecado mortal. Então ele está sempre pendendo, por um lado ele está na via, por outro lado ele está sempre pendendo a cair. Por quê? Porque ele é um iniciante, as suas paixões não estão ordenadas ainda. Ele não consegue, através da sua inteligência, da sua memória, imaginação, ele não consegue ainda ordenar a sua vida para afastar os perigos do pecado. Ainda está, as paixões dele estão desordenadas. Quais são as paixões? A ira, a gula, a luxúria, o egoísmo, a avareza. Você não está bem dominada ainda isso aí, não tem domínio ainda. Esse iniciante eu creio dividido em 3 categorias, três tipos de iniciantes. O primeiro são os inocentes. São aquelas crianças, são aqueles jovens, os adultos, que não pecaram mortalmente. Não pecaram mortalmente. Então esses entram. Então eles não pecaram mortalmente, mas eles querem progredir na vida espiritual dele. Aquilo não basta ser um não pecador mortal. Ele quer continuar, ele quer ser mais do que isso. Então, não esqueça, para você estar na via do caminho da perfeição, você tem que ter a tua disposição, tem que ter o que ele diz aqui perdi a palavra, mas tem que ter o querer, tem que ter o desejo, é isso. Tem que ter o desejo de estar no caminho da perfeição. Então o inocente é aquele que nunca pecou mortalmente e além disso ele ainda tem o desejo de crescer no amor a Deus. Certo? Então, são grupos inocentes. Depois tem o grupo dos convertidos. São aquelas pessoas que caíram, pecaram mortalmente, se arrependeram, confessaram seus pecados, recuperaram a graça santificante e agora eles estão arrependidos, eles querem mais, eles não querem mais cair naquele pecado mortal. Eles querem progredir, eles querem. Sou eu, por exemplo, tem mais alguém que já tem um pecado mortal. Então, querem progredir. Então, esses são os convertidos. São os convertidos. E depois tem os tíbios. Tíbio é aquele que está em estado de graça. Ele quis em algum momento esse progresso espiritual. Às vezes ele é até um adiantado, só que ele, por algum motivo, bate uma preguiça espiritual. Ele é um tíbio, ele acha que ele cai às vezes no erro de que não adianta rezar, o que interessa é a graça, Deus sabe tudo, então está na mão de Deus, que é a heresia de Pelágio, não sei Pelagio, eu chamo Pelágio. Então eles entregam, eles largam a ação e ficam na parte é aquela misericórdia, a confiança excessiva na misericórdia, não tem que fazer nada, rezar, fazer. Pelo amor de Deus, vamos entregar na mão de Deus. Agora é com Deus. Deus falou que vai me salvar com os seus netos, então eu confio em Deus e não vou fazer mais nada. Esses caras são os típicos. Esse é um problema. Mas eles estão no caminho da perfeição, só que estão parados. Estão parados. Eles não vão progredir mais, porque eles são preguiçosos. Dessas pessoas,
estão em dois estágios. Elas podem estar no estágio bem inicial, que era o que a Santa Teresa falava de primeira morada, né? Ela tem aquilo, até vocês levantaram o tema ali, o Castelo Interior, né? O nome do livro é o Castelo Interior ou Moradas. Quer dizer que você tem várias moradas, quer dizer, a da mais periférica, a da mais dentro do castelo, né? Que vai entrando para dentro do castelo, e lá na sétima morada está Jesus, está Deus, está a Trindade ali, né? Então você passa pela primeira morada e vai aos pouquinhos entrando para dentro do castelo, né? Então, para você entrar nesse castelo, tem que passar pela primeira morada, tem que passar pela porta, né? A gente vai ver onde é que está a porta, né? Logo para frente aqui vamos falar disso da porta de entrada da primeira morada. Esses caras da primeira morada, né? A primeira e a segunda morada são a via purgativa. A terceira, a quarta e a quinta da via iluminativa. A sexta e a sétima via unitiva, é os perfeitos. Né? Os da primeira morada são aquelas pessoas que estão em estado de graça. Eles querem progredir alguma coisa, mas eles estão muito frouxos ainda, eles não estão bem determinados a isso. Eles rezam de vez em quando. Agora a gente vai pensar, o dia que eu estou nessa. Essa não estou nessa vez, não posso. É aquela pessoa que ela reza de vez em quando, ela vai na missa, nos domingos, né? Ela sabe que é pecado mortal, na missa, então ela vai na missa, né? Mas ela está muito apegada às coisas do mundo ainda. Ela vai na missa nos domingos, ela reza de vez em quando, mas ela vai na balada, só que ela se cuida do pecado mortal. Ela tem uma noção assim, daquilo que ela não pode fazer, mas ela está sempre muito propensa ao pecado, a cair, né? Porque ela está muito ligada ao mundo ainda, está muito presa ao mundo. Então, aquela pessoa que acha que tomar bebida não é problema, será balada não é carnaval, não, agora é problema, porque, né, ela confunde as coisas, então ela não sabe exatamente qual que é o certo e o errado, porém ela está no estado de graça, está na sua graça edificante. Normalmente ela entra e sai do castelo. Ela entra e sai, às vezes ela peca, ela vai se confessa, ela entra de novo, ela está, né? Porque tem aqueles que estão em pecado mortal que nunca vão entrar no castelo nem na primeira morada, né? Vão entrar pela porta, né? E a segunda morada quer dizer que a pessoa já progrediu um pouquinho já. Ela já começa a rezar diariamente, aquela pessoa que reza todos os dias, ela se compromete, ela é uma pessoa comprometida, ela vai à missa, ela tem uma noção maior do que é o pecado mortal, né? Ela consegue já fazer meditações sobre a morte, ela consegue meditar sobre a paixão de Cristo, ela consegue meditar, por exemplo, sobre os mistérios do rosário, né? Ela consegue já meditar, consegue já não fazer só uma oração repetitiva, mas ela consegue já se incluir naquele mistério, né? Porém, as duas moradas, a tentação do demônio é muito forte ainda. Muito forte ainda. Então tem muito risco ainda da pessoa cair no pecado mortal, mas principalmente nos pecados veniais. Ela é apaixonada pelos pecados veniais. Né? Ela não tem as suas paixões não estão ordenadas ainda. Então ela cai muito facilmente no pecado. De quando toma um porre, de quando ela se segue na gula, de quando ela vê um vídeo na internet que não deve, de quando ela tem inveja da pessoa que está progredindo, do vizinho, do colega, esse cara que está com ela foi promovido, né? Então tem esses pecados, assim, né? Pecados veniais, né? Não são pecados graves, né? Mas estão ali, ela já está predisposta, né? Ela está sob risco. Os da primeira morada, o grande objetivo desses pacientes, dessas pessoas da primeira morada, quando eles têm um diretor espiritual, para o diretor espiritual é ensinar essas pessoas a fugir das situações de pecado. Esse é o principal exercício para ela progredir, para ela entrar para a segunda morada. Né? Eu estou na primeira morada, o que eu tenho que fazer para eu progredir? Evita as situações de pecado.
Porque se tu não evitar, tu vai cair no pecado. E tu nunca vai para frente. Tu vai evitar a situação de pecado mesmo. Evitar aqueles amigos que só falam bobagem, evitar as festinhas, evitar os grupos do WhatsApp. Evitar. Discernimento, saber o que é ruim para ela. E sair disso aí. Se livrar disso aí. Então é esse o primeiro exercício. E os que estão na segunda namorada é a oração. Então tem que orar. Agora não chegar mais para frente para a oração. É orar, é pedir. Pedir o tempo inteiro. Pedir graça, pedir graça, pedir graça para continuar na segunda namorada e progredir para a terceira. Então enquanto um é fugir do pecado, fugir das situações, porque ele não tem condições ainda de rezar o tempo inteiro. Ele vai ter para frente, ó, um pouquinho, Deus dá um pouquinho mais de graça para ele progride. E quem está na segunda namorada já tem, Deus já deu a graça habitual para ele. Não é a graça de cada, graça, mais graça atual. E a pessoa já está rezando todo dia, então ela tem que intensificar as orações. Fazer as orações que terem mais qualidade, para eu um pouco para frente. Certo? Achei muito bom que você falou sobre a questão da meta. Nós temos, a gente não pode esquecer que no caminho a gente tem que. Nosso destino final é a união com Cristo. Isso. Então a gente não pode se apaixonar por aquela morada que nós estamos. Sim, porque quem não progride para, né? E quem não progride está parado, está diminuindo, né? Tudo daí para frente, ou está parado para ir para trás. Né? São as consolações também, né? Porque Deus, na primeira e segunda morada, por um lado você está muito propenso ao pecado, por outro lado Deus te dá consolações sensíveis, que é para você progredir, Deus te dá o leite, te dá o doce, é para você se estimular, né? Porque aqui na primeira, na via purgativa, tem muito da vontade ainda, minha. Nas outras você vai ver que já a vontade é tudo infuso, é Deus que faz por você, tu fica passivo, né? Agora não, na via purgativa tem o teu querer, tem a tua vontade, né? Então, para estimular você, Deus te dá consolações. Só que tem gente que faz isso que acontece contigo. Ele chama-se gula espiritual. A pessoa se apaixona pelas consolações. Ela não quer saber aquilo ali. Só recompensa. Só quer recompensa. Ela ganhou as consolações ali, da primeira namorada, da segunda. Isso nós vamos ver depois, que nós vamos falar dentro da vida purgativa, vai ser na próxima aula, nós vamos falar sobre as mortificações. É exatamente para você não ficar na gula espiritual, você não ficar naquelas consolações que Deus te dá para estimular. Tu segue para frente, tu segue. Também a pessoa só para até a página 2. Ou tu depois ela vê que ou progride ou regride. Isso é. Porque você tem que depois entra na parte da infusão, né? Dos dons do Espírito Santo. E aí tem que se abrir e docilmente fazer aquilo ali. Né? Os vícios é só na primeira. Não, os vícios tem todas. O caminho da perfeição, tudo está em todas. Só que a parte da purgação está lá na unitiva, mas de um modo diferente. Lá na unitiva, por exemplo, a purgação não é do meu sensível, da minha imaginação. Lá vai ser purgação daquelas coisas que estão chapadas na alma, por exemplo, algum reflexo do pecado capital, entendeu? Então tem que purgar aquilo ali também. Ou algum resquício de alguma imperfeição que você tenha, que está lá impressa na tua alma, entendeu? Alguma virtude que você não está bem. Então, entendeu? A purgação sempre existe, sempre tem, mas é de uma maneira diferente, mais intensa, mais dolorida, conforme você caminha na vida, entendeu? Eu ia dizer que, numa linguagem meio difícil, matemática, quanto crescendo nas moradas, a tua suscetibilidade ao pecado é inversamente proporcional às tuas tentações exteriores. Porque o diabo e o mundo não podem tentar tanto quanto tu ainda for fraco. Mas quando tu ficar mais forte na graça, aí que eles vão te tentar mais. Sim, por isso que ele é livre para ti, né? Ele até te ajuda. O Satanás ele até ajuda.
Isso é verdade que ele falou. É que as coisas não são tão simples, né? Porque o diabo ele tenta onde? Na tua memória e na tua imaginação, principalmente, né? Memória e imaginação. Isso a gente vai usar mais quando? Nesse começo, porque é purgativo. É que a gente usa a memória, você vai ver na oração, né? Na oração, quando falar na oração do iniciante. Mas ele tenta, mas ele não sabe o que tu está pensando. Não, aí que tá. Agora eu vou ter isso. Ele não sabe. Exato. Então, nessa fase, nessas primeiras moradas, a gente cai mais fácil na tentação, porque ele vai lá na memória e imaginação. Quando nós purgar isso aí, quer dizer, quando nós mortificar a nossa memória e imaginação, o que vai acontecer? Nós vamos ter um contato, uma união com Deus, através de uma coisa infusa, que Deus infunde na nossa alma, e o diabo não tem acesso a isso aí. O diabo não tem acesso na nossa conversa, aquilo que Deus fala para nós, no Espírito, né? Fala no ouvido, fala no Espírito, o diabo não tem acesso. Então ele nos tenta de uma maneira terrível, mas ele não tem acesso ali, ele tenta mais, mas ele tem menos poder de ação no perfeito, entendeu? O cara que é perfeito, que está lá na primitiva, o diabo tem menos poder de ação sobre ele, porque ele não tá, essa pessoa não está usando a memória e a imaginação, foi purgado já, entendeu? Vai ficar mais claro depois lá para frente, né? Ele não tem ação muito concreta, é só. Ele não tem ação na tua alma, nos teus pensamentos, porque, vamos imaginar que tu quer falar do pensamento, né? Aquilo que você pensa, o diabo não tem ação, ele não sabe o que está pensando, e muito menos aquilo que Deus infunde na alma da pessoa. Entendeu? Então, quando a gente tem pensamento ruim, tem o quê? Os teus pensamentos, Tua memória, tua imaginação, o teu psique, o Nossa, teu intelecto. é assim, ó, a origem dos nossos pensamentos pode ser de nós mesmos. Você está lembrando uma coisa, pensando, pensar para frente, né? Pensamento é pensar para frente, meditar é pensar para trás, lembrar e meditar. Então, quando tu está pensando alguma coisa, esse pensamento pode ser coisa de você mesmo. Está pensando, amanhã eu tenho que pagar uma aluna, amanhã eu tenho que pagar uma conta de luz, amanhã eu tenho que ir na igreja, amanhã eu tenho que confessar meus pecados, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, você que está pensando. E o pensamento Pode ser coisa tua, né? Agora pode ser coisa de Deus. Deus está confundindo o pensamento bom. Mas pode ser coisa do diabo que tem confundido o pensamento bom também, entendeu? Pois é isso que eu não entendo. Bom, daí existe o que se chama de discernimento dos espíritos. Né? Que aí você tem que ter o discernimento de saber. Isso aí, eu não tenho que ensinar isso aí. Isso aí é uma coisa que você tem que, para cada pensamento, tem que ver se é teu, é do diabo ou é de Deus. Vem de cima, se vem de ti ou se vem do outro lado. tem que ver a frequência, quantas vezes isso repete, se é muito repetitivo, em que momentos é. E muitas vezes a pessoa está esgotada, está cansada, e aí vem uma dificuldade e ela acha que aquela dificuldade que é assim, ela aumenta. A única dica que eu posso dar para ti sobre isso aí é o seguinte, é o que o São João da Cruz fala no caminho, na subida do Monte Carmelo, ele fala da via purgativa. Ele fala o seguinte, quando vem na nossa mente um pensamento bom, você segue, entendeu? Tu não fica se detendo na consolação, porque o pensamento bom é uma consolação. Quando você tem um pensamento bom, você não se detém naquilo ali. Você segue, esquece. Esquece o pensamento bom. Por quê? Você não sabe de onde vem o pensamento bom. Pode ser o diabo que dá um pensamento bom, mas daqui a pouquinho para frente vai você fazer o cair no buraco. Entendeu? A pergunta é sobre essa questão, não é questão de eu estar acontecendo isso. Como é que o diabo faz ter um pensamento se ele não sabe o que está pensando? Esse que é o ponto que eu não estou entendendo. Ele vai na tua memória, na tua imaginação. Nessa imaginar, ele põe uma imagem, alguma coisa na tua memória, na tua imaginação. E a partir dali você pega e pensa. Ele não vai no teu pensamento, ele não diz para ti, pensa sobre isso, ele põe na tua memória, na tua imaginação alguma coisa, entendeu? E você busca a imagem na tua memória, na tua imaginação. É que a memória... Você pode olhar e se lembrar de alguma coisa. Isso, ele começa a pensar. Aí desencadeia Isso. o pensamento estimular e tentado. Símbolos concretos do pecado. Então vamos ver uma briga, vamos ver uma cena pornográfica, uma cena, um assalto, coisas que sejam pecaminosas. E essas imagens, essas notícias, muitas vezes que a gente vê, isso vai gravando. Então não é que é o diabo, é a ação
mundana, é um mundo sem o Espírito Santo, né? As pessoas que pecam. E isso vai entrando na nossa memória e em algum momento a gente lembra de alguma coisa. E também essa questão de memória e imaginação é uma coisa que nós temos como pessoas humanas, mas os animais também têm. Eles também têm, por exemplo, tu vê o cachorro da dormindo está se mexendo, ele está sonhando de verdade. Nós temos memória e imaginação, mas é uma coisa que os animais também têm, e é algo físico. Imaginação de imagem, é uma imagem mental da sua cabeça. Nisso, naquilo que é físico, o demônio consegue dar sugestões. Não é que ele vai embaralhar os seus pensamentos, mas ele pode dar aquela sugestão. Já pensou naquilo ali, mas de uma forma bem sutil, mas ele não vai comandar a tua cabeça. Mas ele pode dar uns pitacos e tal. Só que na nossa vontade, na nossa inteligência, que é a coisa da alma espiritual mesmo, aí não tem como mexer. Mas aquilo que Quem nós decide é tudo. Tem o livre-arbítrio, tem a vontade do livre-arbítrio. Ele As faz pessoas já dizem assim, quando eles tinham o pensado alimento, bom, ele vai ter tá. que pensar, bolo Deixa eu- esse que é diabético. Mas que Bem rapidinho aqui, ó. maravilha. E aí tu vai dizer, não posso. Vou dar uma olhada. Tem a tentação, né? Vai dizer não. Sim, aí tu diz não. Você é uma pessoa ansiosa, por exemplo? Não. Como é que ele age? O adversário é muito esperto, muito inteligente, mais do que nós. O que ele vai fazer? Teu filho está morando em outra cidade. Tá? Tu vai ver uma notícia que um carro atropelou uma pessoa. Tá? Aí tu vai começar, meu filho vai ser atropelado. Meu filho vai ser atropelado. Ele bota esse pensamento específico. Assim. E aí tu mesmo fica remoendo aquilo ali. E aí tu vai virando uma pessoa ansiosa. E aí tu não vai parar até tu viajar para lá e ver. Mas até lá, olha o estrago que já aconteceu na tua mente. Falta de fé. Então ele vai coloca implantando uma pra coisa não bem ter fé. específica ali. É ali que eu vou agitar. Na fraqueza. Se tu não tiver aquele discernimento, não, meu filho está sendo protegido por Deus, aquela coisa toda, a gente vai cair. Tá. Vamos continuar então. Como é que é? O diabo não age no pensamento. Ele dá sugestão na tua memória, na tua imaginação. Certo? E aí no teu pensamento pesca aquilo ali. Ele existe. Tá, vamos lá. A gente tem que entender. Tá. O nosso objetivo aqui, o fim que toda a pessoa que está na via, no caminho da perfeição, é a união com Deus, certo? A união com Deus. No principiante, essa união com Deus precisa da pureza de coração. Né? E a pureza de coração, ela supõe duas coisas, que é fundamental para o principiante. Primeiro, tem que espiar as culpas do passado. Então, aqueles pecados que tu fez, que tu confessou, que voltaram para o nada, deixou uma culpa, deixou uma pena para você pagar. Isso tu tem que pagar. Espiar com X, não com S. É, uma expiação, se você eliminar, tem que pagar, né? Tem que X. Certo? Então, esse é o primeiro pré-requisito para tu estar puro de coração, para você estar purinho. Então, primeiro tem que pagar as penas. Porque o pecado já pagou, né? O pecado já foi eliminado, já confessou, né? Ou tu é um inocente. Tu tem que estar em estado de graça, tem? E o segundo ponto é que você tem que desapego do pecado das ocasiões. Nós já falamos sobre isso. Como pagar as penas? Quando você tem um pecado, você vai lá para o padre e confessa o pecado. Aquele teu pecado é apagado, ele volta por nada, não existiu aquele pecado mais, ele deixa de existir, mas tem uma pena. Quando você joga uma pedra no para-brisa do meu carro, você diz assim para mim, me desculpa, mas profundamente arrependido, me perdoa, eu joguei uma pedra no para-brisa. Eu vou dizer para ti, não, desculpa, está perdoado, esquece isso aí, só que tem que pagar meu para-brisa. Simples assim. Então, o pecado também.
E a pena É uma A pena do paga a penitência. É uma reparação. É, Você a vai pena do paga é. reparar aquilo. Vai Aquilo que entender Jesus não fez, pode aquilo fazer que de Jesus novo. fez na cruz, aquilo que Jesus fez na cruz foi ele estava pagando a pena que para nós é impossível de pagar. E a pena é a que o padre estipulou. Também é, Também. pode ser. E outra, Aí tu pode, tem as indulgências, tem o que se dispõe, por exemplo, né? Eu vou fazer em jejum, mas não vou falar na outra aula. São penitências que você faz. Tá? Vai purificando teu coração. E às vezes o padre te dá ali uma purificação, uma penitência, né? E para aqueles pecados que aconteceu para ele. Né? Se tiver pecado mortal, ele começou, tu esqueceu de pecados, coisa e tal. Então tem que estar sempre pagando, né? Tem que estar sempre fazendo penitência, né? Para você ir pagando as penas dos teus pecados. Né? E de repente também, sei lá, de repente o padre tem uma pena que pesa 1 quilo, o padre manda tu pagar meio quilo. Né? Não, e também a confissão, ela é concluída quando a gente paga a nossa penitência. Sim. Né? Ela só tem a validade quando a gente paga a penitência. Então esse início requer essas coisas. Então nós estamos, a maioria que está no caminho somos principiantes, então temos que ter em mente isso aí. Né? Nós temos nossas penas, vamos pagar nossas penas. Quem é consagrado, acho que quem é consagrado aqui é consagrado ao coração de Jesus. Né? Eu li o livro, eu não sou consagrado ao coração de Jesus, mas eu li o livro. Eu li o livro, consagração ao coração de Jesus. Então tem 3 pontos básicos ali. Primeiro, você pede para Jesus te amar. Segundo, você pede a graça para você amar Jesus. E terceiro, você pede a graça para você pagar as penas dos teus pecados aqui na terra. Certo? Então, primeira coisa, tem que pagar as penas. Não, tem que pagar essas penas. Segundo, você tem que fugir do pecado. Fugir do pecado. Só que esse pagar as penas e fugir do pecado tem um detalhe que é muito importante, que chama-se temor a Deus, que está sentado no temor a Deus. Mas no temor a Deus, não por medo do inferno, e nem por esperança de que nós vamos nos salvar, e sim para a glória e louvor de Deus. Quando eu faço jejum, por exemplo, para expiar alguma pena dos meus pecados, eu não tenho que fazer isso com medo deles, porque senão se eu não quiser eu vou para o inferno, ou eu tenho que ter esperança de salvação. Não, eu tenho que fazer isso por amor a Deus, porque Deus não mereceu aqueles pecados que eu fiz para Ele. Então eu tenho que pagar não por mim, mas por Ele. Isso é importante, porque senão perde o valor da tua penitência. Entendeu? Se tu fizer uma penitência, eu vou caminhando até Santa Maria, até a Basílica lá na Cidade de Janeiro, pagar a penitência dos meus pecados. Se você fizer isso porque você tem medo de ir para o inferno, e você tem esperança nas promessas de Jesus Cristo que você vai se salvar, está errado. como se estivesse contando. Está preocupado em você mesmo. Então, ao invés de amar Jesus, Deus está amando você mesmo. Me amo tanto que eu tenho medo terrível do inferno. Né? Mas não, você tem que tu fala. Eu não estou dizendo que tu não dei méritos você indo fazendo isso pela penitência. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem valor maior, melhor, né? Isso. Melhor, tem valor maior, muito mais meritório fazer por amor a Deus do que fazer com medo do inferno ou com esperança de salvação. Isso ficou melhor, né? Muito melhor. O próprio Concílio de Trento fala de que é válido a Isso, arrependimento, mas só que é mais perfeito fazer por amor. Na hora de pensar e falar, vai sair. Lutero, Isso aí. Ele é o rei, né? Então o amor é ele. Lutero tinha mais medo do inferno do que... É um grande psicológico, é moral, né? Eu tenho tanto medo do inferno que... Não pode você sofrer, você não pode ajudar. Porque gente, às vezes, porque essas pessoas que esses heréticos aí, os protestantes, o que acontece? O Lutero era um grande psicológico, a gente falou, um grande psicológico. Ele tinha tanto medo do inferno que ele fez? Ao invés de ele confiar na misericórdia de Deus, ele fez o que? Não, eu vou mudar a igreja. Eu vou mudar as regras do jogo. Como se fosse o jogo. Eu vou mudar as regras do jogo. Como eu estou perdendo o jogo,
Ou Muda tudo. eu tenho, não é que eu perdi, Muda eu o tenho jogo. medo de perder o jogo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar as regras do jogo. Ele achou mais fácil mudar as regras do que mudar a si mesmo, né? Exatamente. Que coisa. Mais fácil é. É, sim, mais fácil às vezes né? Mais fácil, mas o estrago é bem maior, né? É o estrago que foi. Mas não conseguiu mudar as regras, né? Gente, tem alguns meios para nós atingir esse fim de união a Deus, nós como principiantes, e depois também nós vamos adotar isso lá na vida iluminativa, depois na unitiva. Existem meios. Os dois meios principais é oração e mortificação. A oração da mortificação, nós dividimos a mortificação em 3 braços. Nós vamos falar um desses aqui depois, mas não tudo hoje. Hoje vamos falar só sobre a parte da oração, a oração do iniciante. Principiante do iniciante. Então tem a oração e tem a mortificação. A mortificação divide-se em 3 ramos. Penitência, nós já falamos um pouquinho, né? Penitência. A mortificação propriamente dita, quer dizer, é você mortificar a tua vontade, mortificar a tua memória. O que é mortificar? Mortificar é você tirar aquilo que está te desordenando ao progresso da via, ao progresso desse caminho da perfeição. Tudo que te desordena quanto à tua memória, quanto à tua vontade, quanto à tua concupiscência, quanto à tua inteligência, tua razão, tudo tu vai ter que olhar. O que me ordena, o que está me desordenando? O que está me desordenando tem que mortificar, tem que me fazer morrer, tem que apagar, tem que excluir aquilo ali, para que eu fique só com as coisas que ordenam ao caminho da perfeição, que nos ordenam nesse progresso espiritual. Agora, no caminho da perfeição, na via purgativa, isso a gente consegue através da nossa vontade e através da graça atual. Na via iluminativa, a gente vai ver que isso tem grande ação do Espírito Santo através das nossas virtudes. E na via unitiva, aí é coisa infusa por Deus, não tem nada a ver com a nossa vontade. Deus escolhe, você vai ser perfeito, ele vai ser confundido e começa a apagar tudo que for de imperfeição. Entendeu? São as noites escuras que são quando as pessoas falam, a sentença da água fala das noites escuras. O principiante, por exemplo, daqui a pouquinho vai entrar na noite escura. Eu vou falar depois. Na noite escura. O que é essa noite escura do principiante? Deus dá tanta consolação para ele seguir, né? Ele dá um esforço ali, né? Deus dá tanta consolação sensível, dizer, bem-estar, ele se sente cheio, ele percebe que Deus está falando com ele sente uma paz interior. Deus dá isso aí para ele. Quando tu vai comungar, a hóstia doce, Deus dá tudo isso para ele, para estimular ele. Só que chega uma hora que Deus apaga isso aí, não dá mais nada, sensível. Põe a alma acostumada com o sensível, com o doce, Deus tira o doce. Põe a alma, fica numa noite escura, entendeu? Ela fica meio, cadê minha consolação? Cadê minha consolação? E para a alma isso é uma noite escura. Deus faz de propósito É um isso aí. teste. É um teste. Para quê? Para que você não fique na gula espiritual, não fique parado, para que você progrida. Aí daqui a pouco Deus dá outras consolações, dá mais graça para você sair da via purgativa e ir para a via iluminativa. E depois vai te pôr mais em noite escura ainda, depois, né? E assim é uma progressão que isso vai para frente. Então tem a oração e tem a mortificação. A mortificação é a penitência, a mortificação propriamente dita, né? E depois entra mais duas, que é a luta contra os pecados e a luta contra as tentações, né? Então você vai ter que lutar com isso. Vai ter penitência, você vai ter que fazer a mortificação do teu sentido, da tua memória, imaginação, você vai ter que ter uma luta terrível contra as tentações, que é fugir das situações. No iniciante, fugir daquilo que pode ter precipitado o pecado.
Entendeu? Eu vou dizer que são noites escuras. São noites, são várias noites. Vai, Tem volta. noites ativas. Vai e volta. Você tem que mortificar a tua sensibilidade, você tem que mortificar a tua vontade, a tua memória. Tem que parar, eu tenho que parar de pensar nessa besteira aqui. Né? Eu tenho que parar de ter vontade de um álcool, um baseado. O olhar, então assim, tu olha para alguém que tu julga muito, tu peca muito, e aí tu passa a não olhar mais para aquela pessoa. Tanto. É uma mortificação que tem que fazer. Aí tu É o homem que é aquele homem que exclui aquele olhar pecaminoso, né? É o homem que vê uma mulher bonita, olha a mulher bonita e diz, não, é outra coisa. Né? Isso é uma mortificação dos sentidos. Né? Não tem problema a mulher bonita. Porque se olhar uma mulher bonita e achar ela bonita não é pecado. O pecado é a intenção que vai ter que decorrer disso aí, entendeu? Porque uma coisa é você ter esse olhar, outra coisa é a intenção que vai partir desse olhar, desse. Né? Vai ter uma intenção. E pior ainda é você pôr em prática, né? Que é a ação. Entendeu? O olho é a lâmpada da alma. A oração, vamos falar da oração agora, até o final da aula, vamos falar sobre a oração, né? Mais um pouco. Tá? A oração é uma conversa com Deus, ele falou bem, o Luiz falou sobre, o Felipe falou sobre oração. Oração do principiante, então é uma conversa com Deus para conformar-se com sua vontade, tá, e pedir-lhe graças, e com isso crescer em santidade e perfeição para glorificá-lo. A oração do principiante é uma oração de vários tipos de oração. Oração de ação de graça, oração de louvor, né? Todas essas tem que fazer. Mas a oração que o principiante tem que sentar, né? Dizer, não é essa, é aqui que eu vou. É a oração de petição. É a oração de pedir. Tem que pedir. Acho que era o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. É uma oração de pedir. Mas essa oração do Pai Nosso é uma oração de petição também. É, né? A partir do comum. Ave Maria também. É. Ave Maria também, né? Lá, né? Ora por nós, né? Ora por nós. Me livra, né? É. Pedindo, me livra. Então a oração que nós temos que pedir é a petição. Mas pedir o quê? A graça. Qual das graças? Não, qual é a graça que nós temos que pedir? Atual? É, atual. Porque a graça santificante não precisa pedir, porque essa é infusa. Ela lá no batismo, não tem pedido. Você pedindo, não pedindo, vai vir. No batismo, na hora que tu nenenzinho te leva lá para batizar, ou você é adulto, vou batizar, pronto, já deu. É uma graça infusa, não adianta você criar, eu quero me batizar, mas não quero a graça infusa. Vai abrir mão. Não tem essa. É uma graça infusa, a graça santificante é graça infusa. É de graça e é infusa. E a É só para a vontade de Deus. eu estou fazendo uma pergunta. A graça ajuda tu a dizer não para o pecado? Tudo é graça. Sim, claro, sozinho tu não Porque consegue eu fazer. imagino que o mundo fosse todo escuro. E É. aí eu peço para Deus a graça atual e Ele me dá uma lanterna. Isso, Para eu me achar. exatamente. Né? Para você ter esse pensamento que teve aí, isso é graça. Se Deus não tivesse te dado a graça atual, você não teria esse pensamento. Entendeu? Respondi, né? Tá. Então, o que a gente pede para Deus é a graça atual. Para quê? É a graça atual para que prevaleça a vontade de Deus, não a minha. Mais fácil, né? Então, a primeira graça é gratuita, aquela graça santificante, ela é gratuita. Né? Pedir, então, né? Pedir a graça. Eu quero a graça. Mas para que tu quer a graça? Eu quero a graça para que eu possa trabalhar bastante, ter bastante saúde, construir uma baita, uma casa e ficar bem rico. Tu pode pedir isso aí. Mas isso não pode ser uma primeira opção. Tu tem que pedir as coisas do alto. Primeiro, olhar, focar primeiro no reino de Deus. E o resto vai se dar por acréscimo, desde que esse por acréscimo seja ordenado ao reino de Deus. Quando eu morava na comunidade Oásis, aí a gente vivia da providência, né? Aí tinha uma combizinha que era 80 e poucos lá, até era gás. Aí teve uma vez que naqueles morrinhos lá de Caxias do Sul,
não venceu e a gente voltou de ré, né? Aí sei que foi pras cucuia, aquela Kombi não tinha mais, né? E a Chica, sempre quando eu tava rezando, às vezes Deus falava pra ela, o que tu quer me pedir? E ela sempre colocou um pedido, sempre, né? Que eu te seja agradável. Sempre foi a resposta dela. Quando Deus falava, perguntava assim pra ela, que eu te seja agradável. Aí depois, quando eles estavam querendo uma Kombi nova, ela disse, que eu te seja agradável dentro de uma Kombi nova. Porque tu pode pedir os bens temporais. Às vezes esses bens temporais sejam como um meio de você adquirir o reino de Deus, entendeu? Não pode ser assim, eu quero um relógio novo. Deus não vai tentar atender isso aí. Agora, eu quero um relógio novo porque eu preciso ordenar meus horários para os momentos de oração, os momentos de trabalho, né? Tem um relógio, cara. Então os bens temporais têm que estar ordenados pelos bens do reino de Deus, os bens espirituais. Entendeu? Então tu pode pedir todos os bens temporais, só que eles têm que estar ordenados. Certo? Ficou claro, né? A gente nunca sabia isso aí, né? Condições do orante. O orante é aquele que ora. A primeira coisa que tem que ter, então, é humildade. É aquilo que a Santa Catarina de Siena perguntou para Jesus. Jesus, eu quero saber assim, quem é você e quem sou eu? Aí Jesus respondeu para ela, eu sou o tudo e você é nada. Simples. Eu sou tudo, eu sou o que sou tudo, e você é nada. Ela, perfeito. Fechou. Isso quer dizer que você tem que ter humilde, você tem que saber se colocar no teu lugar quando você está orando. Orar é conversar com Deus, né? Então quando você está pedindo para Deus, tem que estar pedindo com humildade. Né? É que nem você chegar e pedir para. Ô, Rafael, essa cadeira que eu lá para ele. É assim. Né? Com humildade dele, eu não sou nada, eu não mereço pedir nada para Deus. Né? Mas confiando na misericórdia, na bondade divina. Deus, eu quero outra coisa, dá para me dar muito mais de graça, mas seja a tua vontade. Né? É que Jesus Cristo pediu, se for possível, faça-se cálice. Né? Mas se não, seja a tua vontade, se for a tua vontade, né? A segunda é a confiança. Confiança, é você confiar não nos teus méritos, confiar que aquilo que tu está pedindo pode ter ser dado, não pelos teus méritos, tu é gostosão, tu vai na missa, tu confessou os pecados, tu está querendo entrar no caminho, se manter no caminho da perfeição, não. Pelos méritos do Cristo crucificado. Por méritos de Deus, não por Deus. Tem confiança nos méritos. Entendeu? Aí, coração puro, já deu aí a parte do coração puro. Nossa, tudo faz parte da mesma coisa. Ah, tá. A parte do coração puro é você fugir, o teu coração tem que estar puro. Como é que o coração está puro? De coração. O teu coração tem que estar puro. Como é que ele está puro? É você fugir do pecado, né? E ter um temor a Deus. Você tem temente a Deus. Então, tudo começa com temor a Deus. Tem que temer a Deus. Mas temer a Deus não no sentido de você ter medo de você ir para o inferno. Sim, no sentido de que você não pode ofender Deus. Entendeu? Sim, é um dos dons, né? Temor. Esse é o primeiro? Ele é o mais. Dos dons, o primeiro é a caridade, o último é o temor de Deus. Mas a gente começa pelo temor para chegar na caridade lá em cima, entendeu? Não é assim? O dom mais elevado é a caridade. Então, se tu fez caridade e não teme a Deus, então não valeu. Olha, gente, existe uma ordem. Deus ordena as coisas. Tu não pode estar unido a Deus se tu está em pecado mortal. Ah, mas eu quero estar unido a Deus, mas eu tive pecado mortal. Não pode, está ordenado. Entendeu? Ah, eu
quero. O que é a caridade? Olha aqui, ó. O que é a caridade? É que quando a gente fala em caridade, está claro que a gente fala da caridade teologal, que é o amor a Deus. Né? É as obras. É o amor sobrenatural. É o amor sobrenatural. As obras vai ser as bem-aventuranças, que ele vai falar numa próxima aula. As obras, o fruto da caridade, que é turbinada pela ciência, que é uma coisa infusa do Espírito Santo, isso vai resultar numa obra. Qual obra? Uma bem-aventurança. Quanto mais caridade, mais a bem-aventurança. Olha, a maior bem-aventurança possível é se dar tua vida por Cristo. Essa é a maior bem-aventurança que tem, não existe outra maior. É o martírio. Esse é o maior. Eu amo a Deus, eu amo o máximo a Deus. Posso eu amo o máximo a Deus, do ponto de vista natural, do ser humano, então isso é o mártir. Mas não é assim, eu posso ser um mártir, não. Você tem que ser martirizar mesmo. Você tem que, quando surgir uma situação, você é que faz a tua vida. Isso é a maior das bem-aventuranças. A primeira é o temor a Deus. Condições para o orante, primeiro, humildade, segundo, é confiança. E o terceiro, que eu acho que para nós é muito importante, que é a minha dificuldade total. Eu tenho uma dificuldade imensa nisso aqui, que é a atenção. Ó, gente, presta atenção. Atenção. O orante tem que ter humildade, confiança e atenção. Quando está orando. Como é difícil manter a atenção ali, né? É intenção. Não, tem que ter atenção, você não fixar a atividade mental na tarefa. Você focar ali, você não sair, não ficar desatento. Você está orando e de repente está pensando, sei lá, qualquer coisa. Ficar O pensamento vai sobre, o que tem que fazer? Tem que trazer o pensamento de novo, não é disso que se trata agora eu estou concentrado nisso aqui. Né? Como que faz para melhorar a atenção da gente, quando a gente está orando? Primeiro, prestar atenção na palavra, nas palavras da oração. Então, Ave Maria, gratia plena. Então tem que prestar atenção na palavra. Ave Maria, gratia plena, cheia de graça. Né? Todos os técnicos, o Senhor está conosco. Tem que prestar atenção na palavra em si, entendeu? Para não ter. Senão tu está falando e está pensando em outra coisa. Então, primeiro exercício é rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Presta atenção na palavra, palavra por palavra, frase por frase. E aí que vem orar e vigiar. Orar e vigiar quer dizer orar o tempo inteiro e vigiar o tempo inteiro. O que é vigiar? O que é orar? Orar é isso que eu estou falando, né? O que é vigiar? Vigiar é você vigiar as tentações, vigiar o inimigo, vigiar, não deixar ser pego de surpresa por das tentações. Mas se aplica bem nesse contexto também. Tá? Porque muitas vezes está orando e está tendo uma tentação de pensar abobrinha. Nesse caminho, nessa parte minha, agora estamos falando da parte purgativa, né? Mas depois na iluminativa e na cognitiva a gente vai chamar de teologia mística, vai chamar de teologia purgativa, né? Ascética, teologia ascética. Eles dizem assim, ó, que quando você está orando, o teu espírito se abre tanto que isso aumenta as chances das tentações. Claro, o espírito está se abrindo, tu afastou as coisas terrenas e está abrindo o teu espírito. Isso te deixa mais propenso a tentações. Inclusive, eles dizem assim que, inclusive da parte sensual. Entendeu? Está realizando e está tendo um problema sexual, aumenta a sensibilidade. E as zonas erógenas. Exato. Eles falaram que isso é um problema grande nos mosteiros. Os caras estavam rezando e começavam a ter problemas, porque o espírito se abre, entra as tentações e às vezes tu tem que parar a oração. Controlar. Viu? Eu vou dar como se fosse um complemento / testemunho. Quando a gente era do grupo de jovens da Tia Irene, a Tia Irene sempre orientou, obviamente, fechar os olhos durante a oração, né? Sim. É a primeira regra para a gente poder ter uma profundidade na oração.
E só que ela também cuidava a gente na questão da postura, Sim. a postura física. Se tá, por exemplo, sei lá, né, com a mão no queixo, assim, caído, tá balançando a perna demais, enfim, até a nossa postura física, ela indica como que a gente está orando, como que a nossa oração está acontecendo. Porque às vezes né? você está muito estimulado ali por parte física e você não está concentrado, tu não mortificou ainda o teu sensível. Exato. O meu entendimento, assim, na minha prática, é quanto mais estático tu conseguir deixar teu corpo, melhor. Relaxado. Né? Assim, que de fato que o teu corpo não seja um problema para tua oração. Né? Agora em seguida eu vou falar para você sobre como é que é o tipo de oração do iniciante. Nesses encontros de meditação que as pessoas fazem medicina, psicologia, Fazem yoga, então uma das primeiras etapas da meditação é não se mexer, ficar parado, imóvel, por horas. Isso são técnicas muito parecidas com a técnica da oração nossa. Uma concentração. Só que a técnica é parecida e às vezes a gente até pode usar essa técnica, mas não o conteúdo da técnica, o conteúdo que é diferente. O fim não é o mesmo. Né? Bom, vamos seguir. Primeiro, a atenção na palavra. Segundo, a atenção literal. O que isso quer dizer? Quando eu digo uma coisa, eu vou prestar atenção na palavra. Ave Maria, gratia plena. Agora, o que literalmente quer dizer gratia plena? Quer dizer, cheia de graça. Tem que prestar atenção nisso aí também. O que quer dizer, que é a parte literal, vai dizer, Deus deu todas as graças para ela, para distribuir para nós. Então, quando tu está pensando nisso aí, tu não está pensando em bobagem, Está elevado. E a terceira técnica para você melhorar a tua atenção é você se transportar no mistério. Coisa que eu já falei para vocês quando eu vi as aulas do texto, até mesmo na grupo de oração, eu falei, que é você se transportar para o mistério. Quando você está contemplando ali, né, ou meditando ali o mistério, por exemplo, da visitação da Virgem Maria com Isabel, você presta atenção na palavra do Ave Maria, presta atenção na frase, no contexto, e você se coloca lá naquela composição do lugar ali. Você está dentro do parque, você está dentro da casa da Isabel ali, olhando, e a mais ainda, está você dizendo, benedicta tu entre as mulheres, né? Benedicta tu em mulheres, né? Benedicta tu e elas, né? É o que a Isabel falava, né? Você bendita é tu, é você que está falando, não é mais Isabel. Né? Então isso é uma maneira de você estar contemplando lá o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá no coxo ali, né? Você está ali. Você está no lugar de um rei mago, você está no lugar de um pastorzinho, ou você está ali numa terceira pessoa ali, contemplando, dizendo esse bebezinho aqui, nesses coelhos, né? É o Salvador do mundo, é o Criador do mundo, é o dono do mundo. Você entra para dentro do mistério. A primeira, você presta atenção na palavra, no conceito literal, é muito comum nos principiantes. Mas e a outra, essa, de se colocar dentro do mistério, é mais comum já nos que estão mais adiantados. Quem está iniciando não consegue se pôr dentro do mistério. Tem muita dificuldade de rezar o texto, por exemplo, se colocar dentro do mistério. Tem vários tipos de exercício de piedade. Vou só ler aqui para depois nós entrar no que é a oração, no que consiste a oração dos iniciantes. Então assim, oração, exercício de piedade, oração de manhã e da noite, meditação, a meditação e a Santa Comunhão, Santa Missa com comunhão todas as manhãs, isso é difícil de fazer, porque não tem missa das manhãs, né? Se não der, faz pelo menos uma comunhão espiritual, que chama aqui, tentar mentalmente se unir a Cristo. Serviços litúrgicos nos domingos e dias santos, no decorrer do dia, isso é importante. No decorrer do dia, todos os passos da tua vida se dedicar a Jesus, a Deus, né? Deus, Jesus. Dizer, isso que é para ti, Jesus. Enquanto você faz, muito obrigado. Obrigado pela essa graça. Obrigado por isso. Me dá a graça que eu possa ver isso. E a tua vida ser uma vida litúrgica, você ter todos os momentos da tua vida ser uma oração. Agora eu vou começar a fisioterapia no próximo paciente lá. Jesus, me ajuda para que eu possa resolver essa pessoa. Jesus, me ajuda para que eu possa fazer bem o exercício.
Vou pegar meu carro, vou trabalhar, eu posso chegar lá no local sem um acidente, né? E chegar lá. Cara, isso é um exercício que tem que fazer, isso não faz, tem que começar a fazer um exercício, né? O exercício espiritual é que nem o exercício de academia, tem que começar a fazer, tem que criar o hábito. Exame de consciência todas as noites, né? Passou o dia, na noite faz o exame de consciência à noite, né? E se dispõe no outro dia a não fazer aquele pecado que fez no dia anterior. Quando tu acordas hoje, eu não vou fazer aquele pecado que fiz ontem. Se dispõe, né? Qual que é a oração dos principiantes? Como deve ser a oração dos principiantes? A oração dos principiantes deve ser, a oração, existe a oração verbal, a gente fala, a gente está dizendo o Pai Nosso na missa, porque é uma oração verbal, e é uma oração coletiva também. A oração do iniciante, essa é importante, fundamentais essas, mas tem uma oração, por quê? Porque você vai se unir a Deus no teu interior. Você precisa, além da parte litúrgica, da parte coletiva, você ir na missa, você rezar com todo mundo, você viver em comunidade, você precisa de um momento de reclusão. Que é nesse momento que você vai ter um contato mais íntimo com Deus. É na oração que dá isso aí. Pessoal, então, no caminho, nesse caminho, você precisa dessa oração que é a oração mental. A oração mental do iniciante é chamada de oração discursiva. Vai explicar para você. Oração discursiva. Na via iluminativa, essa oração ela vai ter uma outra, vai se aperfeiçoar, que é uma oração afetiva. E vai se aperfeiçoar essa oração ainda, que chama-se contemplação infusa. Na aula passada, já falei para vocês anotarem, contemplação infusa. não, oração pessoal, que a gente também chama no uma popular, oração né? mental, é chamada oração do coração, é chamada de oração interior. E os métodos, eu acho que aí para fazer ela tem vários, né? Sim, agora eu vou falar. Ah, bueno. A oração discursiva, você usa a tua memória, a tua imaginação, a tua razão, a tua inteligência, e você usa isso aí, a tua vontade, e você, a hora que tu está rezando, tu faz o método do discurso. Você está ali criando teorias, você está ali criando conceitos, você está ali pensando o que é Deus, como é Deus, tu está fazendo teorias. Exatamente isso. Quando você está rezando o terço, e você está ali fazendo as contemplações, as meditações nos mistérios, o iniciante vai fazer o quê? Vai pegar o mistério e vai começar a fazer discurso. Então ele está rezando as Pai Nosso, está rezando as Ave Marias. Para que serve as Ave Marias? Para marcar o tempo e para controlar, para mortificar os teus sentidos e o teu corpo, deixar o corpo quieto. Por quê? Quando tu está rezando verbalmente as Ave Marias, você está fazendo uma oração discursiva, tá? Se colocando no mistério, você está. A água que se transforma em vinho já não é mais a água, o vinho é você que se transforma numa pessoa melhor. A água agora é você. Quem está contemplando lá o Jesus Cristo recém-nascido, não é mais você ali está se sentindo humilde, que nem os pastorzinhos, você está sentindo. Tem uma fé ali, né? Tem uma inteligência ali dos magos. E a oração da palavra, a leitura divina, a leitura orante da palavra, também faz essas reflexões, né? Pessoais, ler a palavra, faz as perguntas. Tu tá fazendo essa. Uma leitura da palavra, só que tu vai fazer uma oração, tu leva a tua vida, tu te põe lá naquele lugar. É a mesma coisa. Naqueles Só que isso aqui, essa oração mental é mental, é lá no meio de um monte de gente, entendeu? Ah, sim, É difícil de fazer isso aqui. Não, e a leitura orante Essa oração que está falando é aquela famosa que o próprio Cristo falou: entra no teu quarto. Isso. Né? Fecha a porta e Exatamente. tem na minha. Então, essa meditação chama-se meditação
meditação discursiva. Amém. Meditação discursiva. Quem não entendeu essa parte aí? Para encerrar, existem 2 métodos para você fazer essa oração discursiva dos iniciantes. O primeiro, não existem 2 métodos, existem vários métodos, mas o que aqui no livro que eu peguei do Tanderrey, aqui os 2 métodos que ele usa, é um que nós adotamos no nosso encontro de orações, que é os exercícios espirituais da Pastor Loyola. Nós adotamos esses exercícios. Né? E outro que chama que é o método de São Sulpício. Esse método de São Sulpício eu não estudei. Porque eu sei os exercícios espirituais da Pastor Loyola. Né? E todo mundo já sabe mais ou menos, né? Todo mundo já veio no grupo de oração? Quem é que não veio no grupo de oração naquele? Né? Você veio? No nosso encontro de oração que teve aqui, nós temos o terço. Pois é, então nós estamos numa adaptação do veio sim. Então ali no nosso encontro nós usamos e vamos usar o método do Santo Inácio de Loyola. Né? E o Santo Inácio de Loyola, o método dele, ele se adapta às 3 vias. As vias, a via curativa, que é o que nós fizemos, composição do lugar, pedido que lemos, né? A gente faz sempre uma oração inicial, né? Depois a gente faz uma composição do lugar, né? Depois a gente pede o que quer sentir, né? Faz a meditação do mistério que a gente definiu previamente, depois a gente faz um colóquio, você conversa com Jesus, com Maria, né? E depois a gente faz uma oração no final. Né? Então essa é a técnica de Santo Inácio. É a que a gente está fazendo. Então, o iniciante, tem que usar essa técnica, tem que aprender essa técnica. Qual é o São Sulpício? Eu não estudei. Eu estudei porque daí é uma grande aula e vamos ensinar uma só e o se quiser fazer também. Né? É padre na igreja? São Sulpício ele era um monge. Mas se quiser, posso estudar depois na outra aula. A oração, essa oração discursiva, então, para vocês começarem a fazer a partir de hoje, é bem simples, é uma oração que tem que fazer. Né? Vamos imaginar, pega um mistério aí, qual é o mistério que você tem que pegar? Vamos pegar um mistério. Tá, qual? Ascensão de Jesus. Ascensão do nosso Espírito ao céu. Hã? A vinda do Espírito Santo? Essa eu acho mais fácil também. Primeiro, então vamos usar o método natural. Então, a gente começamos aí com pessoas ao texto, né? Podemos fazer antes do credo, a gente pode fazer a oração inicial. Jesus, me dá minha graça para que todas as minhas intenções, ações e operações sejam puramente ordenadas ao serviço do voto da Santíssima Majestade. Aí tu reza o credo, tu reza o Pai Nosso, tu reza as Três Ave Marias, né? Aí tu reza o Pai Nosso, aí tu entra nos mistérios. Né? Então, mistérios do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo aos apóstolos, esse é o mistério. Bom, primeiro, a oração inicial já foi feita. Segundo, composição do lugar. Estava dentro de uma casa, São Tomé não estava, ele estava dentro de uma casa. Ah, não, foi do Espírito Santo, né? Da ressurreição. Então está os apóstolos ali. 70 discípulos. Está os apóstolos dentro do lugar. Você estava ali junto, estava ali no meio daquelas pessoas todas. É do Espírito Santo, né? Não é da ressurreição. Descia do Espírito Santo aos apóstolos. Essa é a essência. Pentecostes. Que é uma das teorias de onde surgiu a igreja. Tem gente que tem outras teorias. Surgiu a igreja quando saiu sangue e água. Ou outros dizem que quando Jesus ressuscitou e apareceu para os apóstolos. Então em Pentecostes. Então, composição do lugar. Então estava numa casa, um monte de gente, você estava ali junto também, ali, dando sopros e tal. De repente entra o Espírito Santo, línguas de fogo, e a gente começou a falar em línguas.
né? E a nossa inteligência se abriu. Nós conseguimos lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo, das obras, daquilo que Jesus disse durante a sua passagem pela terra. Né? Não é isso que aconteceu? Então você se põe no lugar, quer dizer, o Espírito Santo, né? O que eu quero, né? Então, primeiro você no lugar, o que eu quero? Né? Eu quero que minha mente se abra, eu tenha o entendimento infuso, que vai dar, que é um dom do Espírito Santo, que vai dar a virtude, a fé teologal. Então eu quero ter fé, para entender, para acreditar, para não ter que fazer, para que eu simplesmente acredite naquilo que as pessoas, Jesus fez e disse. Aí tu fica rezando a Ave Maria para nós e pensando nisso aí. Né? Aí tu fica contemplando isso aí, tu fica criando teorias, fica imaginando, fica discursando aquilo ali, às vezes até querendo explicar para alguém. Isso que é a contemplação, isso que é a meditação discursiva. Depois tu vai ver que mais adiante, quando tu sai da purgativa e entra na iluminativa, isso é leite, tu não quer mais pedir. Tu quer uma oração mais profunda, tu quer comer carne, tu quer comer uma comida mais sólida. Entendeu? Não quer mais a parte sensível, tu quer simplesmente a afetiva, é você olhar para Deus de forma amorosa. É como a oração afetiva, que é lá na iluminativa, é aquele sentimento de você olhar para o teu filho. Olhar para o teu filho, vai olhar para o teu filho. Fica fazendo teorias, discursos, olha para ele, não essa criança. Na oração afetiva é isso que acontece. Quando você está rezando, você não está fazendo discurso nenhum, não está fazendo teoria nenhuma, não está lembrando de nada, está só, Deus, como eu te amo, simplesmente te amo. E na contemplação infusa, você já nem pensa nisso, você se entrega e é Deus que fala contigo, não é mais você que está falando com Deus. A contemplação infusa é Deus que fala contigo, você não fala nada, tu é passivo. Tu se entrega como o cadáver se entrega ao lavador de cadáver. Se entrega a Deus. É iluminativa, é unitiva. Entendeu? Pode uma criança acontecer isso, não é uma vez criança. Santa Teresinha. Porque a contemplação infusa é infusa. A via unitiva é uma coisa infusa. É Deus que quer, não é você que quer. A gente quer, nós queremos nos unirmos a Deus na via unitiva. Mas se Deus não quiser, não é. São Pio, né? Pode fazer todos os esforços. Todos os esforços. Na missa todos os dias, cuidar todos os dias, todos os esforços. Se Deus não quiser, você não vai. E não vai ser o perfeito aqui na terra. Vai fazer tudo lá. Entendeu? Agora, pode pegar um Zé Mané que nem eu, por exemplo, e transformar um amigo dele como ele fez uma vez. Pode. Por quê? Isso não é fruto da minha vontade. A minha vontade vai entrar agora, naquela purgativa. Nessa que nós estamos falando aqui. Eu preciso fugir do pecado. Eu preciso pagar esse texto, eu preciso pagar as penas. Eu preciso fazer a penitência. Eu fugir do pecado, das situações de pecado, nós temos que pagar nossas penas e nós temos que rezar. Rezar. Como que a gente reza? Nesse método que eu falei para vocês. Método discursivo. Se colocando dentro da oração, se colocando dentro da oração. Ah, mas eu não consigo. Então reze pedindo a graça para que você consiga. Isso você já consegue fazer isso? Pede para Jesus dar graça para que você caminhe mais, que você evolua mais, que você entre na oração afetiva. Jesus disse no Sermão da Montanha: pedi e recebereis. Isso é. Buscai e Por isso que é a oração de petição. Batei e ser-vos-á aberto. Exatamente. É. Porque Jesus não vai, se tu não pedir, ele não vai te dar. Só se, claro, tudo possível, mas tem que pedir. Pedir o quê? Um relógio novo? Um carro novo? Não. Pedir graça, só graça. Me dá a graça para que as minhas intenções, ações e operações sejam puramente ordenadas para ti. Como é que vai fazer isso aí? Eu não sei, só me dá a graça. Me dá a graça. E aí ele vai colocar, ele vai saber o que fazer com isso. Entendeu? É a humildade.
Se precisar de alguma coisa, por exemplo, eu preciso melhorar meu emprego, preciso ganhar mais dinheiro para poder comprar um livro, eu preciso ter mais tempo para rezar, meu emprego não me dando tempo, pede isso aí. É um bem material que está ordenado a um bem superior. Pede para as outras pessoas, pede a graça para as outras pessoas. É isso que significa pobre de espírito. Isso. Porque se tu é pobre, tu depende dos outros para sobreviver. O pobre de espírito é quem sabe que depende de Deus para viver. É o pobre de espírito que entra mais ou menos no mesmo contexto ele entra mais ou menos no decoração, né? Onipotente, né? Aquela pessoa, né, que sabe tudo, que pode tudo, ele não sabe nada. Nada. Pagar promessas é uma penitência, no caso? Pagar promessa é. Uma penitência. Sim. Uma coisa que não é penitência é rezar o texto. Rezar o texto não é penitência. Hã? E a missa não. Não é penitência. Não. E a missa no meio da semana? Tá bom. Não for depressivo. Agora se é pagar a promessa. E fazer a promessa é pagar a promessa. Não, fazer a promessa? Como Não. fazer a promessa? Eu prometo Eu vou se parar eu conseguir tal graça, eu de vou. comer doce para a minha filha poder passar no vestibular. E a Mas pessoa ela não vai come doce, a filha passa no vestibular. Tá, mas ela vai puxar Isso pra. é uma promessa. Olha aqui, ó. O que é isso? Não, aqui ó, é uma promessa que tu faz, mas olha aqui, olha aqui. Só não esqueça. As pessoas fazem Não, isso. escute. Não, é uma promessa. Não, veja bem. É uma promessa. É que as pessoas fazem Olha, é uma promessa. Porém, esse passar no vestibular e fazer tal coisa, está ordenado a Deus? Tu pode pagar a promessa e Deus atende ela se quiser. Sim. Eu acho injusto. Muitas vezes os pais querem confundir. Se acontecer alguma coisa só com tal idade, vai poder cortar o cabelo, isso aí é? Ah, isso aí é, que chama-se, superstição. Mas não demora. O que a gente está fazendo penitência como um pagamento, né? Está fazendo uma Sim. penitência para pagar. Está fazendo uma coisa para pagar aquela coisa que Deus deu, né? Deus me deu, eu queria engravidar, Deus me deu um filho, O mais meritório, olha bem, ó, o mais meritório, o negócio é o mérito, né? O mais meritório é você fazer uma penitência sem esses pedidos. Eu vou fazer uma penitência, não porque eu quero alguma coisa, mas vou fazer por amor a Deus. Uma mortificação. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Porque eu só vou fazer penitência porque eu quero tal coisa. Porque se eu não quisesse, eu não ia fazer penitência, entendeu? Então, ao invés de tu fazer uma penitência simples, que é fazer é melhor tu dizer assim, Deus, é melhor tu rezar, pedir a graça. Eu acho que é mais meritório você rezar, pedir a graça para que Deus, o Espírito Santo, ilumine a mente daquela pessoa, passar no vestibular, do que você prometer uma coisa que talvez você não vai cumprir também. E será que essa... E você fazer penitência, não, você tem uma penitência muito doce. Então eu vou fazer uma penitência e ficar 6 meses sem comer doce. Mas não porque eu quero uma outra coisa, eu quero um emprego melhor, uma coisa que Deus me dá uma recompensa. Não, eu vou fazer a penitência sem interesse meu. O único interesse é por amor a Deus. Ó, É tipo na quaresma, tu para de fazer coisas que tu faz Sacrifício, mas tu faz por amor a Deus, não por uma coisa. É mais perfeito, não quer dizer. Mais perfeito. Tem que buscar o mais mérito. Tem que buscar o que é mais meritório. Não que eu posso fazer. renúncias, Mas né? renúncia, Aí mas eu fazer vou mais ver novela. Não Sim, mas vai dizer por quê? Afinal, vou ter que- Tá, mas por qual motivo, Janine? Não gosto. Janine, por qual intenção? Esse é o problema. Por qual intenção tu vai fazer isso aí? Tem que purificar a intenção. É mais meritório fazer por amor a Deus. Deus é por ti, eu não quero nada em troca. Eu fiz, né? Outro detalhe que eu achei interessante, para terminar, um detalhe que eu achei interessante, que é um pecado venial, em relação à atenção, ele diz assim, é pecado venial quando não temos atenção durante uma oração de preceito. Bom, o
padre mesmo, né? Porque ele achou engraçado também não ensinar. Mas eu acho que a oração de preceito, oração de preceito, é, por exemplo, na missa. Não importa nada. Não importa nada. Oração de preceito é. Não, pois é, ele falou assim: oração de preceito pode ser a missa. Pode ser, mas ele falou que oração de preceito. Talvez uma oração de preceito seja, por exemplo, aquelas orações, por exemplo, que o padre está consagrando, por exemplo. E ele está consagrando, esse que é o meu corpo, né? E você não está prestando atenção naquilo ali, você está perdido. E você deveria estar prestando atenção naquilo ali. Então é para cada reunião. Ou durante o Pai Nosso na missa, né? Porque a gente sabe a importância, né? Você tem que estar 100% ali. Então isso é que os termos, às vezes que pega no compêndio, tem um termo que às vezes ele é um termo equívoco, que não é bem definido, né? Às vezes a oração de preceito, o padre falou, é a missa, né? Tá certo? Né? Mas depende, pode ser também a missa, mas também orações que você tem que prestar atenção, né? Não parece, vai para a nossa missa lá pensando, tu tem que assar a carne depois, né? Tá, gente? Então, por hoje era isso. Na próxima então, aula, nós vamos falar sobre um pouquinho mais sobre penitência e sobre a mortificação, especificamente, na via purgativa. Tá? Então, boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada. Boa noite.